Você está com um bebê recém-nascido, faz dias que não dorme, quer saber como fazer o seu bebê dormir a noite toda? Então continua aqui comigo que eu vou te dar dicas para ajudar o seu bebê a dormir a noite toda. Vem comigo! Olá mamãe, seja muito bem-vinda ao maior canal sobre maternidade do Brasil. Eu sou Cíntia Oliveira, mãe do Gustavo, e nesse vídeo eu vou te dar dicas infalíveis para fazer o seu bebê dormir a noite toda. Se você está grávida e já está estudando sobre o assunto, ou se você acabou de ter bebê e faz aí 1 mês, 2 meses que você não dorme porque o seu filho não dorme à noite, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar dicas que vai te ajudar e fazer com que o seu filho durma super bem à noite. Antes de iniciar as dicas, eu quero te explicar um pouco como funciona o sono do bebê. Eu quero que você entenda como é esse universo do bebê. Quando você entender, vai fazer mais sentido tudo o que eu vou te falar. E a primeira coisa que eu tenho para falar é que os bebês recém-nascidos, eles dormem de 18 a 20 horas por dia, incluindo as sonecas diárias e a noturna. O sono do bebê é dividido em 2 estágios, o sono REM e o sono não REM. O sono REM é aquele sono mais leve, onde o bebê se mexe, as pálpebras se movem, ele pode dar aqui uma leve acordada e volta a dormir rapidamente. Então é um sono mais leve, mais superficial. Já o sono no REM é aquele sono mais profundo, é aquele sono em que o bebê está totalmente relaxado e não é qualquer coisa que vai fazer com que ele acorde. Esse sono, o no REM, que é o mais profundo, tem duração em média de 45 minutos quando eles são bebês recém-nascidos aí até os 3, 4 meses, por exemplo. Então esse sono no REM é o sono mais pesado e o sono do bebê, ele fica alternando entre o sono REM e o sono no REM. Durante todas as sonecas do bebê, durante o dia e a noite, aquele sono noturno, esse sono vai alternar entre o sono mais leve e o sono mais profundo. Por que os bebês têm sonos tão leves e acordam tanto? Justamente porque ele só é dividido em 2 estágios, o sono REM e o sono no REM. Diferentemente de um adulto, que o sono é dividido em 5 etapas, que vai do mais leve ao mais pesado, o sono do bebê não, ele tem o leve e o pesado. Então perceba que enquanto o adulto ele tá lá no sono leve e ele tem ainda 3 estágios para poder chegar no pesado, vai adormecendo e ficando no sono mais pesado para poder voltar para o sono leve, o bebê não. Ele tá no sono leve, entrou no pesado e depois ele já volta para o sono leve. Então é por isso que tem mais chance do bebê acordar diversas vezes à noite, porque se ele tá no sono leve, se alguma coisa incomodar ele ali, como calor, frio, fome, uma roupa que tá apertando, se qualquer coisinha incomodar, ele vai acordar, porque o sono dele é mais leve e só tem 2 estágios. Outra coisa que é muito importante você entender é a esterogestação. A esterogestação é quando o bebê ele nasce, durante os 9 meses ficou na barriga da mamãe e aí ele nasce. Porém, ele continua a ser gerado aqui fora durante os 3 primeiros meses. O bebê ainda não sabe que nasceu, por isso ele vai buscar tudo que é mais, como é que eu posso falar? Que está relacionado como se fosse a barriga da mãe. Um ambiente mais quentinho, um ambiente mais aconchegante. Por isso que ele gosta tanto de estar no colo, de estar próximo da mãe, que ele sossega quando está com a mãe, que ele dorme mais. Porque ele ainda está sendo gerado só que fora do útero. Então por isso nesse momento de esterogestação, nos primeiros meses, é tão importante você acolher o seu bebê, você ter paciência, você saber que é um ambiente muito novo, o bebê é um serzinho muito indefeso, ele gosta do contato com a mãe, do calor com a mãe. Diversas vezes eu dormi com o Gustavo aqui em cima de mim, eu ficava na poltrona na amamentação, colocava a almofada, então eu ficava bem seguro, não tinha risco dele cair. Eu ficava também bem no centro da cama, colocava uma almofada triângulo, me escorava, enchia de travesseiro nas laterais e colocava ele em cima de mim, ali a gente dormia. Era a forma que eu encontrava de dormir, porque quando eles são recém-nascidos, eles vão acordar devido a isso que eu já expliquei, do sono ser mais leve, porque eles procuram estar mais próximo da mãe. Então pode ser difícil o seu bebê aceitar o berço no início, principalmente nos primeiros meses, nos 3 primeiros meses, mas com muita paciência, você entendendo, você aceitando, e com o passar do tempo o seu filho vai crescer e vai dormir sim, bem melhor. E claro, eu vou te passar ainda as técnicas que ajuda o seu bebê a dormir. Depois que eu fiz isso com o Gustavo, ele passou a dormir bem melhor, praticamente reduziu significativamente a quantidade de vezes que ele acordava. Então fica comigo que eu vou te falar dessas técnicas infalíveis. Além do sono do bebê ser dividido em 2 estágios, que é o sono REM e o sono no REM, da esterogestação, o bebê também pode ter algum distúrbio de sono. Ou seja, alguns bebês eles têm insônia causada devido a cólica, a refluxo, gases. Então tudo isso pode causar
causar um pouco de insônia no bebê e fazer com que ele desperte mais vezes. Então precisa ser avaliado, precisa ser analisado para ser tratado. Um bebê que tem refluxo, ele pode acordar diversas vezes durante a noite. Por quê? Ele comeu e aí tá deitadinho, o leite fica voltando e se incomoda. E aí a gente fica naquela ânsia de querer que o bebê durma, sem procurar entender o bebê. Ele não sabe falar, ele só sabe chorar, então tem alguma coisa incomodando. Então o refluxo, ele atrapalha muito o bebê também, faz com que ele desperte. É importante analisar o que está atrapalhando o sono do bebê para que a gente tenha o cuidado de tratar isso e aí sim ele consiga dormir de forma bem melhor. Além disso, tem o terror noturno, que é quando o bebê desperta do nada chorando, um choro inconsolável. Diversas vezes o Gustavo acordou assim, é como se ele estivesse tendo um pesadelo. Então isso faz com que o bebê fique agitado. Muitas coisas que ele está aprendendo durante o dia, isso para bebezinhos maiores, né? Quando o bebê está aprendendo muitas coisas, diversas coisas durante o dia, como assentar, rolar, engatinhar, faz com que ele tenha esse terror noturno de às vezes acordar chorando, ou então ele fica treinando uma nova habilidade. Então precisa de paciência, acalme o bebê, não acorda ele bruscamente, segura ele, acalma, fica falando baixinho, a mamãe tá aqui, conversando com ele, para que ele se sinta seguro, vá despertando e aí ele vai voltar a dormir novamente, você vai niná-lo e ele vai dormir novamente. Mas vamos lá ao que interessa. Quero pedir para você deixar o seu like aqui, se você ainda não deixou, inscrever-se no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto sempre aqui no canal. Então faz isso aí. Vamos lá, eu sei que o que você quer saber, as técnicas para fazer o bebê dormir a noite toda. A dica número 1 é: não existe técnica infalível. Calma, mas fica aqui comigo que eu vou te explicar o porquê de tudo isso. Olha só, o bebê, como eu falei a princípio, no início, ele vai acordar sim diversas vezes. E o que você precisa fazer? Entender e aceitar que o seu filho, ele vai ter esses momentos de acordar. Eu sei que deve ter vários vídeos aí no YouTube ensinando coisas infalíveis que vai fazer o seu bebê dormir a noite toda, mas gente, não é receita de bolo, não existe, cada bebê é único. Tem sim dicas que eu vou te passar que vai fazer com que o seu bebê durma bem melhor. Quando eu fiz isso com o Gustavo, deu certo, ele passou a dormir melhor, continua acordando uma vez, mas antes ele acordava 4 vezes, 3 vezes, e quando eu comecei a aplicar isso, ele acordava uma vez, 2 vezes no máximo. E para uma mãe que está há várias noites acordando 4 vezes, 5 vezes, isso aí é muito positivo, é muito bom. A partir de 3 anos é quando o bebê de fato vai dormir uma noite toda, né, assim, várias noites seguidas sem acordar. O Gustavo, ele tem 1 ano e 2 meses, ele já dormiu a noite toda assim, mas tem vez ou outra ele acaba acordando, dorme algumas noites seguidas super bem e outra noite acorda. Então você entender isso com seu bebê é o primeiro ponto. Então a primeira dica é você aceitar, você entender, você ter paciência com o seu filho, entender que tipo, isso vai passar, pode demorar um pouco, vai demorar, mas isso vai passar, a gente vai lembrar depois do nosso filho, vai ver que ele não vai acordar mais, vai ter lá fazendo faculdade já e a gente vai sentir saudade desse tempo. Então curta cada momento. Eu sei que pode estar sendo muito difícil para você agora e é difícil enxergar isso quando a gente tá nesse período de que tá já vários meses acordando, né? Mas acolha com carinho o seu filho, tenha paciência que vai passar. A diferenciação do dia e noite. Ajude o seu filho a entender o que é dia e o que é noite. Quando ele nasce, ele não tem muito essa diferença de dia e noite, né? Ele vivia lá no útero, tudo escondidinho, tudo escuro, e aí ele vem para esse mundo, ele precisa entender o que é dia e o que é noite. Como você vai fazer isso? Durante o dia, promova as sonecas à luz do dia, né? Assim, na sala, perto de você, se não tiver muito barulho. Se tiver no quarto, deixa a janela aberta. No final do dia, quando o seu bebê for dormir, você vai apagando as luzes, diminuindo. É normal o bebê sentir sono. Já falei isso aqui em vários vídeos no meu canal no YouTube, né? Vou deixar um link aqui na descrição, onde eu explico bem detalhadamente como isso funciona, a questão da rotina noturna do bebê, tá? De que quando vai chegando no final da tarde, ele vai sentindo sono e por isso vai diminuindo o ritmo da casa, diminuindo as luzes, porque isso ajuda o bebê a identificar o que é dia e o que é noite. E a segunda dica é a rotina do bebê. E aí você pode fazer uma rotina no final do dia, acalmar a casa, apagar as luzes, dar um banho, dar o mamar. Antes pode fazer um relaxamento com o seu bebê e aí dar um mamar e aí ele vai relaxando. A rotina é muito importante. Você pode aplicar desde o primeiro dia de vida do seu filho. É uma previsibilidade de eventos. O bebê, ele se acalma em saber o que vai acontecer. Ele sabe que depois do banho vai ter o mamar e ele vai dormir. Então ele consegue relaxar melhor. Faça isso com o seu bebê. A terceira dica é não agitar o seu bebê na hora de dormir. Não fique fazendo brincadeiras que agita, que tumultua. Quando você faz isso, o bebê, ele tem um sono muito agitado. Ele pode acordar mais vezes durante a noite, principalmente se ele já tem 6 meses, 4, 5 meses.
que já tá mais esperto e interagindo mais. Quando a gente faz muitas brincadeiras de agitar, tipo de jogar, de ficar gritando com ele, brincando assim, sabe aquelas brincadeiras bem agitadas? Meu marido fazia muito com o Gustavo, e sempre que fazia era uma noite tumultuada, ele acordava várias vezes seguida à noite. Então não agita o seu bebê no final da tarde, certo? Assim, a partir de 4 horas, que é quando o ritmo circadiano já tá acontecendo, né? Que é a noite vai caindo, vai escurecendo, o seu bebê vai entendendo que é hora de dormir, então não agita ele. É brincadeiras mais leves, de relaxamento, para que o seu filho durma melhor durante a noite. E a quarta dica, essa ninguém te fala e é uma das mais importantes, que é ajudar o seu bebê a queimar energia. A partir de 6 meses vem a introdução alimentar, então o bebê está consumindo mais energia, né, com os alimentos, está comendo, e se ele fica um bebê sempre parado, sempre no colo, ele não cansa, ele não queima energia, então ele fica muito agitado e à noite ele vai acordar, às vezes vai querer ficar acordado, então precisa cansar o seu bebê, colocar o seu bebê para brincar, para engatinhar, para andar, para correr, depende da fase que ele está. Então faça ele cansar, deixa ele ficar bem cansado, bem exausto, que ele não vai dar trabalho nenhum para dormir. Eu faço isso com o Gustavo tem 1 ano e 2 meses, né? Mas desde a introdução alimentar ele tinha a rotina dele e tinha um momento de brincar, para que ele canse mesmo, né? A gente cansa mais que eles, mas eles cansam e eles conseguem ter uma noite de sono melhor. Quando o Gustavo está bem cansado, né? Assim, quando ele brinca bastante, claro que respeitando as sonecas durante o dia. Ele ainda tira 2 sonecas, uma de manhã e uma à tarde, mas nos períodos que ele tá acordado, eu boto ele para brincar mesmo, para ficar cansado. E aí quando é hora de dormir, ele só simplesmente bate na cama ou na rede, no berço, onde ele estiver, e ele vai dormir, porque ele tá bem exausto, então ele relaxa bastante. Então, gente, é isso, são as dicas que eu espero que te ajude. Coloque elas em prática, diz o que você tá achando aí na sua casa. Quero dizer para você respeitar a individualidade de cada bebê, não compare o seu filho com o da vizinha. Existem sim bebês que dormem a noite toda desde o primeiro dia de vida, assim como existem bebês que sequer até 2 anos de vida nunca dormiram a noite inteira. Então respeite a individualidade do seu filho, ajuste tudo isso que eu te falei, o que está ao seu alcance, mas acolha o seu filho, não fique comparando, tenha paciência, porque o tempo vai passar, por mais difícil que pareça. Eu sei que isso você não quer ouvir, mas é a realidade. Tenha atenção especial assim nessa questão do sono do seu filho, em ajustar a rotina. Estude sobre rotina, tem vídeos aqui no canal inclusive, e coloque em prática que isso vai ajudando o dia a dia do seu bebê. Muito obrigada por ficar até o final e até a próxima. Tchau, tchau.